Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão registra aumento de casos respiratórios graves. Aponta boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. Procrastinação. Hábito de adiar tarefas compromete a produtividade e a saúde mental. Veja dicas de como mudar essa situação. O UFMA divulga edital para auxílios sociais aos estudantes. Mostra que celebra 10 anos da TV UFMA, chega ao auditório central da nossa universidade, Campus São Luís. E confira também uma entrevista sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. O nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 19 de março, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Um homem suspeito de agredir uma mulher que carregava um bebê nos braços foi preso na última terça-feira no município de Codó, no Maranhão. Segundo informações da Polícia Civil, o homem chegou a comparecer à Delegacia Regional no último dia 2 para prestar esclarecimentos, mas foi liberado por não ter sido preso em flagrante. As investigações apontaram ainda que, mesmo após a concessão de medidas protetivas de urgência, o investigado voltou a se aproximar da vítima descumprindo a ordem judicial. O homem, identificado como Raimundo Lopes, foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime de feminicídio contra sua companheira Sônia Regina Coelho. O crime aconteceu na madrugada do dia 30 de setembro de 2024, no bairro Conjunto do Hélio, em Vitória do Mearim, a cerca de 176 quilômetros de São Luís. O julgamento foi realizado na última terça-feira, no auditório do Fórum da Comarca. Na última quarta-feira, a Polícia Civil do Maranhão realizou a incineração de mais de 1 tonelada de drogas no município de Balsas. O material entorpecente havia sido apreendido no dia anterior pela Polícia Rodoviária Federal. A destruição da droga ocorreu em menos de 24 horas após a apresentação da ocorrência pela PRF. E com o período chuvoso intenso, os hospitais estão registrando aumento de pessoas com síndromes gripais. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Período de aumento dos casos de síndromes respiratórias graves no estado do Maranhão. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram registrados 377 casos dessas síndromes. Claro, outras manifestações gripais também têm contribuído para que os hospitais estejam lotados nesse período. Muitos casos ainda seguem investigados. No Maranhão, por exemplo, 58 casos foram causados por influenza. 43 registros de outros vírus respiratórios, 6 casos por outros agentes e 139 casos ainda não tiveram a causa especificada. 131 notificações seguem em investigação. No caso de São Luís, cidade mais afetada, foram contabilizados 100 casos de síndrome respiratória aguda grave, 13 por influenza, 18 por outros vírus e 23 ainda sem causa definida. Os grupos mais afetados são as crianças de 1 a 4 anos, com 103 casos registrados. Em segundo lugar, 98 registros menores de 1 ano, 33 casos em pessoas de 5 a 9 anos e 26 casos em pessoas de 40 a 49 anos. A concentração também dos registros, a maior parte em São Luís, 31,8%, 17,5% em Imperatriz e 11,1% em São João dos Patos. E para evitar que esses números aumentem, é preciso alguns cuidados. O uso de máscaras, evitar aglomerações e lugares fechados, lavar as mãos com água e sabão, principalmente se for consumir algum alimento, não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos e garrafas. E cobrir a boca e o nariz quando for espirrar, depois lavando a mão. É importante que esses cuidados sejam levados a sério para que não aconteça o aumento dos casos de síndrome respiratória. Eu volto com você no estúdio.
Obrigada, Luciana. Vamos falar agora sobre um hábito comum para muita gente. Procrastinar, ou seja, deixar para depois o que poderia ser feito agora, seja no trabalho, nos estudos e até dentro de casa. Com tantas distrações e a correria do dia a dia, esse hábito parece cada vez mais presente. Mas será que é só falta de disciplina ou existe uma outra explicação, até mesmo científica, por trás disso? Confira na reportagem. Procrastinar, ato de deixar tarefas para depois, uma palavra que virou parte do vocabulário e da rotina de muita gente. De acordo com especialistas, a procrastinação não está relacionada apenas à falta de disciplina. Ela é uma falha da nossa regulação emocional. Então, quando uma pessoa ela consegue entender que ela tem um adiamento daquela função, daquela atividade que causa um desgaste emocional, ela de forma consciente ela adia, mesmo sabendo que vai existir uma consequência negativa no final desse comportamento. E é nesse momento que as distrações ganham espaço. Uma olhada nas redes sociais, um vídeo rápido ou qualquer outra atividade que traga prazer mais rápido. A verdade é que quase todo mundo já deixou algo importante para depois, mas o problema começa quando esse hábito passa a comprometer a produtividade, os prazos e até a saúde mental. Vira um problema quando você começa a perceber que tem muito desgaste que você não consegue mais lidar. Por exemplo, adiou tanto a entrega de um relatório profissional e isso começa a impactar seu desempenho profissional com aquela instituição, por exemplo. Eu preciso fazer uma atividade física. Adiei e logo não consegui cumprir a minha meta. Adiei o meu trabalho, adiei uma função que seria boa para mim, mas por conta desse desgaste eu perdi o tempo de fazê-lo. De acordo com a psicóloga, pequenas mudanças na rotina podem ajudar a combater a procrastinação, organizar tarefas, estabelecer metas realistas e reduzir distrações são algumas das estratégias que ajudam a manter o foco. No fim das contas, procrastinar é um comportamento humano, mas quando a gente entende como ele funciona, fica mais fácil evitar que o deixa para depois se torne um problema no dia a dia. E nesta semana começaram as aulas na Universidade Federal do Maranhão e a PROAS, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMA, divulgou o edital unificado de auxílio para os estudantes. Vamos saber mais informações agora com o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. É isso mesmo, a UFMA já lançou o edital que regulamenta o processo seletivo para a concessão de auxílios realizado aí pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis aqui da Universidade Federal do Maranhão. Essas inscrições podem ser feitas no prazo desta sexta-feira, dia 20 de março, até o próximo dia 6 de abril. Inscrições feitas exclusivamente pela internet por meio do site que aparece aqui na sua tela. É preciso preencher um questionário socioeconômico e é esse questionário que vai dar informações aí para a Pró-Reitoria para que ela escolha quem são os alunos contemplados. O processo seletivo contempla vários tipos de auxílios. Contempla o auxílio alimentação, que pode ser pela modalidade prestação pecuniária, que é quando a UFMA repassa, transfere esse valor diretamente para a conta do aluno, ou oferecendo um cartão que promove a gratuidade no restaurante universitário aqui da UFMA. Além disso, o auxílio apoio acadêmico e o auxílio moradia em prestação pecuniária, que é também aquela transferência na conta do aluno correspondente aí ao valor que ele precisa, né, a depender da situação de cada aluno. Além disso, o auxílio transporte para alunos que precisam se locomover dentro do município e também em municípios que ficam na região metropolitana. Todas essas modalidades diferentes, elas pedem critérios diferentes, né? Cada aluno precisa provar que precisa, de fato, desse auxílio, né, justamente para atender aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mas existe um grupo de critérios que é comum a todas essas modalidades, e são eles estar regularmente matriculado em um curso de graduação presencial da UFMA, estar em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, isso vai ser comprovado por meio do preenchimento do questionário socioeconômico, comprovar renda familiar mensal bruta por pessoa de até um salário mínimo e não possuir vínculo
vínculo empregatício formal. São, de fato, vários critérios. Todos esses critérios estão disponíveis no edital que está no site da UFMA. Esse primeiro processo seletivo é para a formação do cadastro de reserva. Lembrando que os alunos serão escolhidos de acordo com a disponibilidade orçamentária da UFMA para realizar a concessão desses auxílios aqui na Universidade Federal do Maranhão. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. E a exposição que celebra os 10 anos da TV UFMA chegou à galeria do auditório central aqui da nossa Universidade Campus São Luís. Vamos conferir. Uma emissora pública com o compromisso de produzir conteúdos com qualidade. A primeira TV universitária do Maranhão tem muita história para contar e parte dessa trajetória está aqui na exposição TV UFMA 10 anos, uma década de imagens, um futuro de ideias. Painéis interativos com fotos, vídeos e uma linha do tempo com momentos marcantes para a TV UFMA e seus telespectadores. Tudo isso com libras e audiodescrição. Basta usar o celular e ativar o QR Code. A exposição faz parte das comemorações dos 10 anos da emissora. A exposição é uma oportunidade ímpar para as pessoas virem conhecer um pouco mais da trajetória desses 10 anos da TV UFMA. Ao longo dessa década, foram mais de 70 produções, 70 programas. Então as pessoas podem vir com o celular, acessa o QR Code, tem acesso aos vídeos dos programas. Então é uma exposição interativa, interessante e também tem recursos de acessibilidade. Ou seja, a gente traz um pouco dessa história da TV UFMA para os alunos, principalmente aqui na universidade, para que eles possam ver esse instrumento que a gente tem dentro da universidade, que faz essa ligação entre o que é produzido aqui e a sociedade. Para comemorar o aniversário de uma década, foram produzidos um documentário, um livro e a exposição. Uma década de imagens, um futuro de ideias. Então, através de imagens, nós contamos esses 10 anos de trabalho que a TV UFMA vem fazendo e também deixamos essa inspiração para esse futuro que nós vemos construindo através desses 10 anos e continuamos construindo esse futuro que pode ser verificado através das imagens e textos e vídeos que a exposição traz por ser uma exposição interativa e também com acessibilidade. Visitantes que reconhecem programas e matérias que fazem da TV UFMA um canal de ideias e de sucesso. Eu lembro bem o Lençóis Jazz e Blues, lembro muito da professora Michele, que é do teatro também, dando entrevista. Então a gente está sempre acompanhando as pesquisas que são divulgadas pela TV. Também nos momentos eleitorais, entrevista com os candidatos. Então é muito importante que a gente tenha esse instrumento na nossa universidade. É importante o papel da TV UFMA na circulação de informações, né? É importante o papel da universidade também nessa propagação de boas informações, essa relevância para a sociedade, né? Depois de passar pelo Palacete Gentil Braga, a exposição, que é itinerante, agora está disponível para visitação na cidade universitária Dom Delgado, no prédio da reitoria, de segunda a sexta, das 8 às 18. Essa exposição fica aberta ao público até o dia 2 de abril e tem o patrocínio do Banco do Nordeste por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Governo Federal e é uma realização do Ministério da Cultura, UFMA e Fundação Souza Andrade, com apoio do SEBRAE, SESC e da Rádio Universidade FM. A seguir tem entrevista sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Vamos para o intervalo e voltamos já já. A UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, publicou edital que estabelece regras para o processo seletivo simplificado de vagas remanescentes do PAS 2026. O seletivo é para preencher vagas nos cursos presenciais para o primeiro semestre deste ano, utilizando as notas do Enem. Mais informações você encontra no site da UEMA, que aparece aqui na sua tela.
Neste sábado, dia 21 de março, o mundo relembra um episódio marcado pela violência e pela luta por direitos. Em 1960, na África do Sul, uma manifestação pacífica contra o regime de segregação racial terminou em violência, deixou mortos e feridos. Em homenagem às vítimas, a ONU instituiu o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, um lembrete de que a luta por igualdade ainda continua. E esse é o nosso assunto de hoje do quadro Sala de Entrevista com a jornalista Luísa Rabelo. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, celebrado no dia 21 de março. A data reforça a importância de combater o racismo e promover igualdade de direitos, respeito e inclusão. Mesmo com avanços importantes ao longo dos anos, a discriminação racial ainda faz parte da realidade de muitas pessoas e pode aparecer em diferentes espaços da sociedade, como no mercado de trabalho, na educação e nas relações sociais. Para entender melhor esse cenário e discutir as origens e os impactos do racismo na sociedade brasileira, nós conversamos hoje com o professor doutor Josenildo de Jesus Pereira, do Departamento de História aqui da Universidade Federal do Maranhão. Professor, seja bem-vindo ao Sala de Entrevista. Muito obrigado e boa tarde a quem nos assiste e a todos que se interessam também por este grave problema criado pelo racismo no país. Professor, o racismo muitas das vezes aparece de forma estrutural e até silenciosa. Como é que ele se manifesta no cotidiano da sociedade brasileira? Olha, ele se manifesta de diferentes maneiras, né? Se manifesta em olhares dos racistas, em atos dos racistas, conforme, usando aqui uma leitura de um filósofo africano do Camarões, ele nomeia isso da necropolítica, né? Quer dizer, a morte simbólica e a morte física de pessoas, de homens, mulheres, adolescentes e crianças negras. Então, entender isso para nós é fundamental para combater o racismo. E mesmo com leis e políticas públicas, o racismo ainda é uma realidade. Por quê, professor? Eu compreendo que ele é uma realidade porque ele é uma variável da cultura brasileira. Se ele não fosse uma variável da cultura brasileira, esse conjunto de ações com vistas a combatê-lo, me parece que teria um efeito melhor. Mas uma vez que ele já foi incorporado e se reproduz no cotidiano por meio do que, usando aqui o Achille Mbembe que eu falei, quer dizer, essa necropolítica ela foi banalizada, isso em certa medida, e isso produz, portanto, essa reprodução. O racista acha que não é racista, porque ele objetiva a discriminação no corpo negro como se o corpo negro em si mesmo fosse a expressão de um sujeito desqualificado. Como é que esse tema é trabalhado aqui na Universidade Federal do Maranhão? Olha, ele é trabalhado de diferentes maneiras. Bom, eu posso falar da minha experiência como professor do Departamento de História e do Programa da Pós-Graduação em História, e na disciplina que eu ministro no departamento, que é a disciplina de História da África. Quer dizer, é importante sublinhar aqui que o movimento negro ele conseguiu essa pauta, colocar na pauta do Estado essa mudança curricular. Isso é importante reafirmar aqui. No entanto, a lei que criou a obrigatoriedade do ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, ela se reveste de uma importância seminal. Contudo, os operadores da lei precisam ter uma compreensão mais de fundo, numa perspectiva histórica disso. É claro que a formação histórica brasileira ela tem na sua base matrizes culturais diferenciadas, que articuladas a despeito da violência, que é a escravidão, mas produziu uma sociabilidade nova, da qual a África ela é muito importante, ou culturas africanas são muito importantes. Então, uma certa racialização da África me parece que compromete essa nossa compreensão
E aí isso dificulta o enfrentamento da questão racial. A lei diz que é preciso estudar a África. Eu entendo que os meus colegas, os articuladores do texto da lei, eles foram movidos por uma intenção positiva, mas não creio que seja só a ausência de uma compreensão da historicidade ou da cultura africana é que produz o racismo. O racismo é da formação brasileira, ou da formação brasileira. E para falar da formação, a gente precisa articular essa formação com a história europeia, né, com a própria história africana. O racismo, ele é uma invenção europeia, é uma invenção da elite branca europeia que colonizou territórios não europeus. Então, esse processo de colonização, ele se fez por meio de uma ação combinada de três ações de conquista: o território, o corpo, por meio da guerra. É preciso matar para quem sobreviva, desenvolva a pedagogia do medo, mas só isso não é suficiente. É preciso matá-lo também culturalmente, simbolicamente. E isso que aconteceu. Os índios, uma invenção colonial, os povos que aqui existiam, eles foram desqualificados pelos europeus. Da mesma maneira, os povos do continente africano. Então, para isso, foi necessário subalternizar o outro. Foi preciso matar o outro, fisicamente e simbolicamente. A morte física foi a guerra. Fizeram isso com os indígenas, com os africanos, com os asiáticos, mas isso não era suficiente, era preciso matá-lo culturalmente. Então, eles inventaram um outro sujeito. Os europeus inventaram um sujeito desqualificado, o indígena, o africano e o asiático. Então, o racismo, ele nasce dentro da própria dinâmica da modernidade. E é preciso combatê-lo diariamente, né, professor? Sim, e o combate, ele tem que ser contra o racismo. Nós não podemos ser condescendentes com o racismo, mesmo que alguns pensem que a defesa da identidade racial ela tenha alguma eficácia. Eu prefiro pensar e defender que o racismo só será combatido sendo contra o racismo. Perfeito. Para tanto, a gente precisa entender a historicidade do racismo, transcender a cor do nosso corpo, porque a gente pode perguntar o que é que anima um corpo branco, o que é que anima um corpo negro, o que é que anima um corpo amarelo. E isso, a resposta passa pelo universo da cultura. Então, não é a nossa dimensão física, fisiológica que nos qualifica. Perfeito, professor. Obrigada por suas explicações. Foi uma aula de história aqui para todo mundo. Muito obrigada, professor. Eu conversei com o professor Dr. Josenildo de Jesus Pereira, do Departamento de História da nossa Universidade Federal do Maranhão. Ana, eu volto contigo. Obrigada, Luísa. Obrigada ao professor Josenildo. Parabéns pelo trabalho. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.